Boa noite a todos. Hoje estou aqui com o Christian, que está meio atarefado, mas estará aqui na live com a gente. E a live é uma live que eu estava preparando há muito tempo e para variar, estava deixando, estava procrastinando, né? Então eu falei, quer saber? Vamos fazer isso logo e vai lá, uma introdução muito solta a Nietzsche, mas que visa duas coisas. Primeiro, tirar algumas besteiras que falam sobre Nietzsche pela frente e, e abrir caminho para quem queira conhecer melhor esse grande filósofo. Então vamos lá. Aqui é uma breve introdução, sem qualquer tipo de... Rodrigo, só bota tua página em tela cheia, aperta o botão F5. F5 e vamos Perfeito. lá. Então, conforme eu disse, aqui é uma introdução sem qualquer tipo de pretensão, que não seja apenas uma breve introdução mesmo, e afastar algumas dúvidas. Vamos lá. Tenho visto muita coisa na internet, tenho ficado nervoso com isso. Vamos começar bem? Então vamos lá. A gente tem que entender algumas coisas de início. Somos brasileiros do século XXI, estamos no terceiro milênio, falamos uma língua que é um verdadeiro código secreto, a gente não fala mais português, a gente fala brasileiro, desculpa colocar assim, mas é verdade. Vivemos imersos em um sincretismo religioso, possuímos uma cultura de valores bastante diferentes do mundo inteiro. Eu quis dizer de um prussiano luterano do século XIX, professor de filologia, especializado na filosofia pré-socrática e que ele dominava ainda várias línguas, incluindo o grego e o latim, né? Então a gente tem que ter isso em mente. A nossa cultura é a cultura do coco na praia, né? E como é que a gente consegue entender um prussiano do século XIX? Luterano, bastante diferente da gente. Olha lá, em plena pandemia, tinha 1.600.000 pessoas em Ipanema, num domingo. Observem, tem uma mulher fazendo jogging, atrás dela um casal de máscaras e o outro pedalando com máscara. Nós não somos muito afeitos a obedecer às leis, pelo contrário, nós temos como valor assim, quebrar a lei e me dei bem, né? Isso é ser brasileiro, não estou falando mal, né? Nós dirigimos mal e nos orgulhamos disso. Fazemos cursos sem estudar e achamos estranho quem estuda, né? Olha lá o CDF, o que ele está fazendo? Ele deixou de sair sábado à noite, deixou de sair de sábado à noite para ir estudar. Não, o cara só pode ser doente. É um CDF, é um doente da cabeça. Bom, esses são os valores brasileiros. Estou colocando apenas alguns. Somos ruidosos. Qualquer um de nós, inclusive eu, estaria na cadeia se morássemos na Suíça, né? E somos fáceis de sermos identificados no exterior pelo ruído que fazemos. De noite, nós temos as baladas com sexo, drogas variadas e uma batida horrorosa que a gente chama de música. Sim, fazemos sexo por prazer e como se fosse esporte, e depois perguntamos o nome da pessoa, né? Mas qual que é o seu nome verdadeiro? E, havendo algum interesse, perguntamos até o sexo, né? Quer dizer, primeiro transa, depois vê o nome, vê o sexo, essas coisas. A gente sabe, todo mundo já passou nessas baladas, a gente sabe como é que é. Bom, dessa realidade, a gente vai lá para longe, lá para a vila de Hocken, na Prússia, do século XIX. A gente tem que mergulhar nesse novo mundo.
novo velho mundo. E Hocken atualmente não mudou muito, ela continua lá uma vilazinha pequena, tá? E aqui está a casa onde Nietzsche nasceu. Filho, neto, bisneto de pastores protestantes, e esperavam que ele seguisse os mesmos passos do pai, do avô, dos bisavós, que nada. Aconteceu justamente o contrário. E já aos 15 anos de idade, Nietzsche escreve a sua primeira autobiografia. Pô, mas é disponível? É disponível, procura o que você acha. Aqui é uma rara foto do Nietzsche sem bigode. Muito interessante, né? A gente olha assim, pô, caramba, eu estava acostumado a vê-lo com bigode. Eu também. Aqui uma biografia breve. Friedrich Nietzsche nasce numa família luterana em 1844, em Hocken, destinado a ser pastor luterano, como seu pai, que morreu jovem em 1849, aos 36 anos, e seu avô também pastor luterano. Nietzsche perde a fé durante já sua adolescência e os seus estudos de filologia afastam-no da tentação teológica. Ele vai ter um problema sério com o cristianismo, a gente sabe disso. Durante os seus estudos na Universidade de Leipzig, a leitura de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, vai constituir as premissas de sua vocação filosófica. É verdade. Aluno brilhante é um CDF. Mas lá na Alemanha, lá na Prússia, atual Alemanha, não tinha esse negócio de o fulano é CDF. Pelo contrário, o pessoal continua estudando para valer, tá? Façam o mesmo. Nietzsche é nomeado aos 25 anos professor de filologia na Universidade da Basileia. Para dar aula na Basileia, ele é obrigado a trocar de nacionalidade. Ele deixa de ser prussiano e passa a ser suíço. Tem aquela famosa passagem que Nietzsche vai a um prostíbulo e que, ao invés de avançar em direção das mulheres, ele avança em direção ao piano, porque era o único ser com alma naquele lugar. Aqui, essa foto é montagem, né? Não deve ser verídica. Foi lá que ele contraiu sífilis. Pode ser, ele começou um tratamento de sífilis muito cedo. Mas o que interessa é que, com um título de doutor em filologia clássica, ele foi dar aulas no ginásio e na faculdade da Basileia, lá na Suíça, conforme eu falei. Ele torna-se cidadão suíço. E observem, mais tarde ele se tornará um apátrida. Isso é uma coisa muito interessante. Ele perde todas as nacionalidades dele. E se a gente parar para pensar assim, no caso do Nietzsche, isso faz todo sentido. A Basileia de Nietzsche ainda era uma cidade morada, bem medieval, bastante tranquila. Aqui já tem uma foto mais recente. E ela é fria. Pessoal, essa foto eu tirei num dia de calor, tá? Então, de um lado a gente tem a Suíça, do outro lado a gente tem a Alemanha e lá no fundo a gente tem a França. É um frio. Eu estava com um amigo que ainda falou: aproveita que hoje tá quente. O que aconteceu é que o meu rosto congelou, eu não conseguia mais sentir o meu rosto, uma dor de cabeça absurda. E aqui está a famosa faculdade da Universidade da Basileia, aqui em amarelinho, que ela fica na beira do rio, só para deixar as coisas ainda mais frias. E é importante, atualmente ela é chamada de Unibasel. É importante frisar o momento, lá do século XIX. Os alemães eram os maiores romanistas, os melhores filólogos, que era a profissão da moda naquela época.
eles cultivavam o passado, criticavam os ideais iluministas dos franceses. Quer dizer, como é que um povo latino estranha a nossa tradição quer nos impor ideais como igualdade, solidariedade, enfim. Não tinha como, né? E nesse sentido, o Nietzsche se aproxima da famosa escola histórica dos alemães. Tudo bem? Deem uma olhadinha na escola histórica, porque ela não é muito explorada. Se você correr para levantar esse material, você também vai achar. Então, vamos deixar claro, os ideais iluministas franceses não chegavam lá, as pessoas não são iguais, as pessoas não são solidárias, elas não são racionais, porque se a pessoa pudesse escolher entre o bem e o mal, e escolhe fazer o mal, isso não é uma questão de racional, a pessoa é burra, né? E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio esquece, né? A força da história, ela nos impulsiona de forma que a gente não consegue pilotar, como diria o Tolkien, na aquarela. Então, Nietzsche se aproxima muito dessa escola histórica, e principalmente na valoração dos antigos, da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Mas seguindo o modelo de homem do século XIX, ele acaba se alistando como oficial na Guerra Franco-Prussiana, como auxiliar de enfermagem, cai do cavalo, fica lá pouquíssimo tempo, pega uma infecção intestinal severa, a saúde dele nunca mais será a mesma. Ele fica muito abalado com aquilo com a violência que ele vê na guerra. E vamos lá. E desenvolve durante 10 anos a sua acuidade filosófica no contato com o pensamento grego antigo, com predileção para os pré-socráticos, em especial para Heráclito e Empédocles. E durante os seus anos de ensino, torna-se amigo do Richard Wagner, tá? Expoente do romantismo alemão. Essa relação de Wagner e Nietzsche, a gente vai ver que é uma coisinha bem delicada. Em 1870, ele compromete-se como voluntário enfermeiro na Guerra Franco-Prussiana. A experiência da violência, o sofrimento chocam-no profundamente, conforme eu acabei de falar. Então, ele aproxima-se de Wagner e da esposa de Wagner, a Cosima, filha de Liszt, por quem vai nutrir uma paixão por toda a vida. Bom, necessário frisar que a Cosima acha que ele é completamente doido desde o começo. Os colegas da faculdade também, viu? O Burckhardt falava que o Nietzsche não conseguia fazer nenhum movimento intestinal saudável. Então, mas o Wagner gosta dele. Porém, é uma relação de submissão. A Cosima chegava para ele e falava assim: jovem professor Nietzsche, por favor, compre aquelas cuecas de algodão que o maestro tanto aprecia. Então, tudo bem, você tem um professor de filologia de 20 e tantos anos, prodígio, babando o ovo para o Wagner, né? E Wagner não era uma figura fácil. Ele passa a frequentar a casa de Wagner com regularidade e, numa época que Nietzsche estava fazendo um experimento com o vegetarianismo, né? Wagner me solta que apenas os asnos comiam grama. E pior, Nietzsche era solteirão,
espalhou que Nietzsche deveria se casar. Estava pegando mal, pois ele era um onanista compulsivo, parecia ser homossexual. Quando Nietzsche fica sabendo, ele toma isso como uma ofensa mortal. Ofensa mortal é a palavra que Nietzsche usa. Veja, se Nietzsche era gay ou não, o que interessa para ele mais do que para a gente? A relação fica tensa. Wagner, cada vez mais velho, antissemita, cada vez mais anticristão. Wagner, que foi um pegador de mão cheia, começa a chegar no final da vida, começa a ficar tudo certinho. Nietzsche, por sua vez, começa a se afastar de Wagner devagarzinho. Mas a questão de Nietzsche ser homossexual ou não, como eu disse, para a gente, nós brasileiros, terceiro milênio, é totalmente inócua. Mas para Nietzsche, fosse ele homossexual, não sei, mas se cogita, isso era grave. Em muitos lugares era considerado crime, era considerado doença. Deixou de ser considerado doença no Brasil em 1997, se não me engano. Na Argentina deixou de ser considerado crime também uns 30 anos atrás. Posso estar falhando aqui na memória, porque em números eu não sou muito bom, mas alguma coisa por volta disso. E a gente não pode esquecer o triste destino de Oscar Wilde, que foi colocado na cadeia pelo simples fato de ser homossexual. No caso de Oscar Wilde, nem a palavra homossexual era utilizada e nem homossexualismo. Usavam crime inominável, né? Crime grotesco inominável, era assim que chamavam, né? Então aí tinha fica essa questão no ar. Lá na Suíça me falaram que Nietzsche era um santinho, mas eu também não sei se ele era tão santo assim. O fato é que em 1876, sobre crises morais, essa parada com Wagner, sofrimentos físicos, aquela parada que a Basileia é muito fria, Nietzsche, a convite de uma amiga, vai para Sorrento, no sul da Itália. Então, apenas aos 32 anos, ele vê o mar pela primeira vez. E lá ele começa a sofrer uma grande metamorfose. Então, você imagina um sujeito que todo certinho. Dizem que ele era uma pessoa muito agradável, uma personalidade extrovertida, mas que vivia dentro de uma camisa de força social que era aquela vida acadêmica, né? E quando ele vai para o sul da Itália, ele fica maravilhado, né? Ele acaba abrindo mão dos seus escritos sobre metafísica artística, alegria e sofrimento como o uno primordial, e passa a estudar ciência e história, e começa a escrever um livro de virada, que é O Humano Demasiado Humano. Aqui tem início o Nietzsche filósofo, com certeza. É lindo esse azul, né? Também encantou Nietzsche. Ele ainda vai tentar voltar para Basileia, mas ele não dá certo, ele acaba pedindo um afastamento, ele consegue um afastamento remunerado e, como a moeda suíça valia muito mais do que a moeda italiana, ele acaba se dando bem com isso. Da sua janela, Nietzsche enxerga a ilha de Ischia, o Vesúvio, vai para Capri, vai para o carnaval em Nápoles, abandona a carreira de professor e torna-se filósofo errante.
Filósofo errante é uma expressão que o Kurt Paul Jans usa, mas para Domênico Lossurdo, ele fala, Nietzsche vira vagabundo. Não é vagabundo, pelo amor de Deus. O cara começa a escrever maciçamente. Mas vamos perceber esse material de filologia maravilhoso que Nietzsche deixa para trás e vamos começar a ver esse material de filosofia que Nietzsche passa a escrever de uma forma única. Eu tinha essa pergunta na minha cabeça, que era uma pergunta meio burra, na verdade. Por que Nietzsche nunca foi para a Grécia, para Atenas? O fato é que, estando no sul da Itália, Nietzsche já estava na Magna Grécia, né? Então, em 79, o estado de saúde de Nietzsche obriga-o a deixar o posto de professor. Sua voz já estava inaudível, o que afastava os alunos. E começa então uma vida errante em busca de um clima favorável para a sua saúde como para o seu pensamento. Vai para Veneza, Gênova, Turim, Nice, e ele começa a tomar profundo bode daquele filósofo que cria trancado dentro de um escritório, né? Trancado dentro de uma sala. A filosofia e a vida, elas andam juntas. Não dá para ser filósofo vivendo uma vida de professor. Se você é filósofo, sejamos como os gregos. Viva uma vida de filósofo, conforme a linha que você segue. Filósofo tem vida de filósofo. Né? E ele diz: não somos como aqueles que chegam a formar pensamentos, senão no meio dos livros. O nosso hábito é pensar ao ar livre, andando, saltando, escalando, dançando. É como se a própria vida forjasse a filosofia. E quem dá uma outra, quem dá uma virada tremenda no cabeça de Nietzsche é o velho Darwin, Charles Darwin. A gente não sabe se ele realmente chegou a ler as principais obras de Darwin. O que sabemos é que ele leu diversos darwinistas e que acabou distorcendo alguns pontos cruciais da obra de Darwin. Mas Darwin acordou o Nietzsche de um sonho dogmático, né? Nas palavras do Kaufmann. Pessoal, era muito comum essa leitura distorcida de Darwin, tá? Principalmente entre os alemães. Então, bora lá, viajar pela Itália. Vai para Gênova. Vai onde o sol estiver. E ele acaba conhecendo o Paul-Ré e a Luz Salomé. A famosa Luz Salomé, aquela russinha por quem ele fica perdidamente apaixonado. Eles fazem um arranjo a três, ele, o Paul-Ré e a Luz Salomé, tira essa famosa foto da mulher com o chicote. Mais tarde ele vai escrever: quando você for encontrar as mulheres, não se esqueça de levar o chicote. Não consegui ainda levantar se Nietzsche leu Vênus das Peles, do Mazoc, porque tem uma passagem lá que simplesmente sintetiza toda a filosofia e pensamento do Nietzsche, pelo menos dessa época, né? E se você não leu,
leia Vênus das Peles, do Masoch, da onde vem a expressão masoquismo, mas rola uma briga muito feia entre Lu, Salomé, e a irmã do Nietzsche, a Elizabeth. E chega um momento lá que a mãe de Nietzsche encontra com ele está usando uma boina vermelha, está todo feliz da vida, e mãe, sendo mãe, sempre corta o barato, né? Ela vai lá e faz o papel de mãe e diz: você é uma vergonha para a memória do seu pai. Caramba, ter sido chamado de homossexual pelo Wagner, ter sido dispensado da universidade, tendo recebido um não da Lu Salomé quando ele pede ela em casamento, e ainda ouvir da mãe: você é uma vergonha para a memória do seu pai, daí deixa o cara mais maluco do que ele era em termos psicológicos. Ele começa a viver, a morar em pensão. Essa pensão onde ele morava, na França. E ele, mesmo morando em pensão, que é o que ele conseguia, o que ele conseguia pagar, pensões humildes, ele tinha um espírito aristocrático no que se referia a gosto musical, a leituras, né? Então ele vai para Mônaco assistir concertos, ele faz passeios assim de 8 a 12 horas por dia. Aqui está o caminho do filósofo em Nice. E ele ia da baixa ese até a alta ese. Eu não consegui fazer esse caminho. Muito, muito, muito longo, muito íngreme para descer e depois para subir. Enfim, mas é um passeio lindo, né? Algumas coisas chamam a atenção dele que já haviam chamado a atenção na guerra franco-prussiana, que é a violência do homem contra o próprio homem. Como é que o homem vai se modelando sem saber onde quer chegar e através de castigos, né? Isso aqui é uma foto de instrumentos para músicos, para maus músicos, músicos que não sabiam tocar bem. Então, veja, coloca-se os dedos do músico dentro desse instrumento de tortura e aperta. Assim o cara consegue tocar melhor, né? Isso aqui é para quem tocava violino, quer dizer, como é que o sujeito vai aprender a tocar violino tendo os dedos esmagados, né? Então, essa é uma coisa que ele começa a pensar muito. Aqui em Montalegro, Nietzsche concebe a ideia do Zaratustra. E é interessante, porque é um lugar cristão, a Virgem Maria apareceu lá em 1513, e ele subia lá debaixo do mar, até aqui em cima, e quando esquentava demais, ou começava a chover demais, ele sobe a serra, sai da Itália e vai para Sils Maria, na Suíça. Aqui embaixo a gente está na Itália, e lá em cima está a Suíça, que no verão é mais fresquinha. E lá ele ficava na pacata Sils Maria. São 3 lagos, né? Sils Maria, Silva Plana e São Moritz. Ele ficava na parte mais pacata, e aqui era o ponto favorito de Nietzsche. Era o lugar onde ele sentava e ficava contemplando o lago, ficava escrevendo, né? Ele passeia por toda a floresta, por todos os caminhos, diariamente, mas parava para ficar contemplando a vista.
sempre com um bloquinho de papel na mão, sempre com uma caneta na mão, e vai escrevendo. Já estava sofrendo muito da vista. Hoje em dia ele seria considerado tecnicamente cego. E o motivo por ele passar a escrever por aforismos é justamente esse. Ele tem que pegar o assunto, mastigar na cabeça, com calma, como ele falava, rumina o assunto, rumina o tema, e daí ele conseguia colocar em forma de aforismo, escrevia e seguia a caminhada. Aqui é a pensão onde ele ficava em Sils Maria, na Suíça, Alta Engadina. Aqui é o quarto onde ele escreveu tantas obras, entre elas Para Além do Bem e do Mal, considerada uma obra madura dele, e grandes trechos de Zaratustra, enfim, parte da Gaia Ciência, foram todas escritas nesse quarto. Mas vamos lá, lembrando sempre que os passeios não terminavam, porque quando esfriava em Sils Maria, ele voltava para o sul da Itália, ou para Côte d'Azur, na França. Outra foto do quarto dele, observem, é bem simples. E essa introdução que eu estou fazendo, ela é justamente para tirar vários preconceitos sobre Nietzsche, né? E aqui é o lugar onde ele saía daquele quarto de pensão. Ele do outro lado tem aquela vista bonita que eu mostrei anteriormente. Aqui é o lugar onde ele queria ser enterrado. E claro que por causa da irmã dele, a Elizabeth, ele não foi enterrado aqui. Colocaram lá uma placa dizendo que era o lugar onde Nietzsche queria ser enterrado, blá blá blá, mas não rolou. Aqui é no meio de um bosque lindo de frente para o lago de Sils Maria. Coloquei aqui, mas não foi enterrado aqui graças a sua irmã maluca, bem isso. Isso aqui eram ruínas de um castelo medieval, ou castelo romano, que existia naquelas margens. Então aqui estão os 3 lagos. St. Moritz já era um lugar diferenciado, tanto é que ele falava que quando ele ia conversar com alguém, frequentador de St. Moritz, ele via que ele não vivia. Ele estava enganado, mas tudo bem. Ele não vivia de acordo com os padrões daquele pessoal que frequentava St. Moritz, que já era um pessoal de uma elite econômica, pessoal com poder aquisitivo bem maior que o dele, mas que ele também não curtia essa pegada. Então ele se torna esse filósofo maduro, solitário, misógino. Ele levou um não do Salomé. Ele foi criado numa casa com 5 mulheres, o único homem no meio de 5 mulheres. Passa a ter essa vida errante, como coloquei anteriormente, mais solitária, profundamente solitária. Ele começa a gente tem que perguntar, mas qual que é a pegada desse filósofo? A maior pegada para o Nietzsche é a moral, né? Se a gente pegar Darwin, como é que aquele macaquinho, vamos pegar a visão que ele tinha. Hoje a gente sabe que não foi bem assim, mas como é que aquele macaquinho se tornou um homem que faz promessas, que cumpre promessas, que vai na igreja, que empenha a palavra, que segue valores morais? Como é que esse macaquinho virou um homem que faz promessas, inclusive promessas futuras? Eu prometo que no dia 10 eu vou pagar o meu condomínio.
Ele chega a uma conclusão muito simples, através dos castigos, né? E ele chega à conclusão que não existe uma moral universal como Kant fazia crer, né? E hoje a gente sabe que realmente não existe uma moral só, uma moral para todos. Tem pelo menos 12 grupos morais no, no mundo. Pelo menos 12. 12. Então, a moral não tem importância, os valores morais não têm qualquer validade, só são úteis ou inúteis consoante a situação. Ele já relativiza aqui, portanto, a moral, mas observem, não é que ele deixa rolar, vale tudo, não é isso. Se você não tem uma moral superior à moral do povo, então siga a moral kantiana, porque pelo menos ali você tem Kant te dá uma fórmula, né? Um imperativo categórico. Siga o imperativo categórico, você vai ter lá uma formulazinha, que se você não tem uma moral pessoal muito boa, siga o imperativo categórico do Kant, né? A verdade não tem importância alguma. Verdades indubitáveis, objetivas e eternas não são reconhecíveis, não existe. A verdade é sempre subjetiva. Ele fala, Deus está morto. Não existe qualquer instância superior, eterna. O homem depende apenas de si mesmo. Mais ainda, tudo que existe foi criado pelo homem. Então, uma moral criada por Deus, não. A própria noção de Deus é uma noção que vem do homem. Não é? E lá, andando pelos lagos, ele também tem a ideia do eterno retorno do mesmo. A história não é finalista, ela não tem um propósito, lá não existe progresso nem objetivo. Assim como a história do homem, né? Se o homem, vamos lá, se a história humana tivesse algum objetivo, por que nós não chegamos até lá? Por que não chegamos nesse objetivo? Vamos parar para pensar aqui um minutinho. Quer dizer, onde é que o ser humano quer chegar? Não existe isso. Nunca ninguém parou e fez essa pergunta. Não, eu quero chegar. O ser humano vai chegar num ponto em que tá ok. Por que não chegou ainda? Então, observem, Nietzsche era cético, ateu, de carteirinha com firma reconhecida, tá? E aqui ocorre um problema. Wagner era antissemita. O editor do Nietzsche era antissemita. A irmã dele casa com o Bernhard Foster, que era um agitador antissemita. E Nietzsche chega para ele e fala: Meu, você está jogando o meu bom nome na lama. Você não sabe a dor que me causa ver o meu nome relacionado ao antissemitismo. Fala mesmo. E ele escreve: tampouco me agradam esses novos especuladores em idealismo, os antissemitas, que hoje reviram os olhos de modo cristão ariano, homem de bem. Olha que interessante esse homem de bem, né? E através do abuso exasperante do mais barato meio de agitação, a afetação moral. Nós temos uma moral maior, nós os arianos, né? Moral maior, o cacete, enfim. E buscam incitar o gado de chifres, a boiada, ó boi, que há no povo. Aqui são palavras dele, tá? Tirados da genealogia da moral. E ele continua o passeio até que ele descobre Turim, que era então a capital da Itália.
Ele fica maravilhado por Turim, sempre escrevendo, sempre viajando. E lá em Turim, Nietzsche escreve suas últimas obras. Tem aqui o Kaufmann, ele coloca que Nietzsche percebe que a cabeça dele começa a dançar, então ele senta e produz 4, 5 livros maravilhosos em Turim, num espaço de tempo curtíssimo. A pensão e quarto onde Nietzsche residia em Turim. Essa sacadinha, primeira sacadinha aqui do centro para a esquerda, era o quarto dele, o quarto onde ele ficava. Em cima dessa galeria maravilhosa que já era voltada e foi construída para a indústria e comércio. Então, observem, para quem veio lá da Prússia, para quem passou uma década enfornado dentro de uma faculdade, você começa a ver o mundo mudar, você começa a ver os estados surgirem, a França já está unificada, a Itália já está unificada, a Alemanha começa a ser unificada por Bismarck, por quem ele nutre profundo desprezo. E aqui ele tem um esgotamento nervoso, justamente onde está esse carrinho branco do lado direito, tá? Ele sai da pensão, sobe a rua, vira à esquerda e aqui ele vê um cavalo sendo açoitado pelo cocheiro e tem aquela famosa passagem onde ele abraça o cavalo, começa a chorar de forma copiosa e aqui está a praça onde tudo aconteceu, né? Ali ele também escreve o Anticristo. E uma das coisas que a gente tem que entender aqui é que o cristão, o italiano, e na Itália, em cada esquina, você encontra uma igreja, uma com a cabeça de São João Batista, outra com as cinzas de não sei quem, outra com o espinho da coroa de Cristo, outra com a cabeça de São João Batista, duas com a cabeça de São João Batista. Enfim, ele não, com o olhar dele de filólogo, ele não aguenta ler ele não aguenta ler o Novo Testamento. Ele gosta do Antigo Testamento. O Antigo Testamento conta a história de um povo, conta a história de um estado, o Estado de Israel. Mas quando chega no Novo Testamento, ele fala, não dá, são livros remendados. A gente tem aqui um momento interessante, porque o Strauss, não o músico, mas sim o historiador, e o Ernest Renan também já tinham começado a desenvolver uma visão do chamado Jesus histórico, né? O homem Jesus. Pessoal, tudo bem, a gente assiste a gente liga a televisão e vê um programa na GNT ou qualquer outro canal sobre o homem Jesus, ou Jesus na história, não ficamos impactados. Mas a gente está aqui no século XIX, beleza? E a gente tem que entender essa pegada. E para um luterano, prussiano, aquela figura do italiano católico romano era muito esquisito, aquela
aquela pessoa que acredita em céu, inferno, castigo divino, a culpa é minha, eu tenho que expiar minhas culpas através de muita oração, tenho que ir na igreja. Uma vez uma senhora pergunta para ele, ô professor Nietzsche, o senhor já foi na igreja? Aí ele super educado, sempre, fala, oh, senhora, esse domingo eu não consegui ir, né? Uma fala de Nietzsche, dos pequenos não se tira a fé, né? Então não é que ele já chegou lá arregaçando, o negócio é hard rock, death metal, Jesus não existe, Deus não existe. Não, 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 não. Ele escreveu um livrinho para poucos, que mesmo assim só foi publicado décadas depois que ele morreu. E agora, mais recentemente, um teólogo, Philip Wilhauer, ele chegou e falou assim: o Nietzsche tinha razão, os evangelhos são livros bastante recomendados. Se você quiser ler essa obra, que é uma obra belíssima, pegue o História da Literatura Cristã Primitiva. Tudo bem? Vou repetir: História da Literatura Cristã Primitiva. O Weihauer, ele consegue simplesmente mostrar cada remendo, aquilo que Nietzsche considerava um trabalho impossível de ser feito, finalmente foi feito no final do século XX, em 1980, um pouquinho antes talvez, tá? É uma beleza você ler esse livro. Leia. Surge a teoria da fonte Q. Assim, a teoria da fonte Q diz que quem escreveu Marcos estava colando de Mateus, quem escreveu Mateus estava colando de Marcos, é uma fonte em comum. Então, são várias teorias que Nietzsche não chegou a conhecer, mas deixou ele bastante confuso, né? Imagina você ser o único a ver que o rei estava nu, né? Foi bem nessa pegada. Depois que ele tem aquela crise em praça pública, ele passou os últimos 11 anos da vida sob observação psiquiátrica. Inicialmente num manicômio em Jena, depois na casa de sua mãe em Naumburg, e finalmente na casa chamada Vila Silberblick, em Weimar, onde após a morte da mãe foi cuidada pela irmã, quer dizer, um destino terrível. Mas eu preciso fazer uma, algumas observações nessa passagem. Vamos lá. Ele, que sempre foi uma pessoa muito extrovertida, suave, educada, com um humor muito bom, que se transformou naquele filósofo errante solitário, ele sempre teve uma postura bastante comedida. Esse rasgo que ele tem é bastante violento. É como se o animal tivesse saído de dentro dele, tá? Não foi uma coisinha leve, ele fica agressivo, ele dá urros, ele passa a agredir a mãe, quase chega a agredi-la fisicamente. A mãe fala: pô, então vai ter que passar mais um tempo aí no manicômio, né? É, senhora, não vai dar para liberar seu filho ainda não. E soca calmante nele, calmantes da época, né? E entre aquela crise em praça pública até ele morrer, vão lá mais 10 anos, né? 10, 11 anos. Ele morre de pneumonia em Weimar. Aqui é a cidadezinha onde tinha um manicômio, que ele ficou.
E ele é estudado como caso. Veja, os livros dele não fizeram muito sucesso, estavam começando a fazer um micro sucesso, mas num ciclo muito restrito de intelectuais judeus, que foram os primeiros a aceitar a obra de Nietzsche e falar: caramba, olha só. Mas o Nietzsche estava lá no hospital psiquiátrico e é apresentado como estudo de caso. E tem um professor que chega na classe, pede para trazer o Nietzsche sentadinho e fala: olha, acreditem, senhores, esse homem já foi um grande professor de filologia clássica. Então, muito triste esse final dele, né? 10, 11 anos sem num estado lastimável. Então, quando teve, quando foi possível, ele voltou para a casa da mãe, volta a morar com ela, mas de vez em quando ele ainda tem uns rompantes, hein? Enquanto isso, a irmã Elizabeth tenta fundar lá no Paraguai a Nova Germânia. Ela vai lá com o marido dela, o antissemita, só que não dá certo. A mulher era boa de vendas, ela vendeu terrenos no Paraguai para não sei quantos colonos da Alemanha. Só que, quando eles chegavam no Paraguai, eles viam que a realidade era bastante diferente daquela que ela tinha vendido, né? Tanto é que o Forster se mata e a Elizabeth foge do Paraguai. Enquanto isso, a mãe do Nietzsche morre e quem vai cuidar dele? A doce. Aqui estou sendo irônico, tá? A Elizabeth. Tchau, Forster. Sua ausência não será sentida de forma alguma. Foi. Esse aqui está uma pesquisa que eu ainda não fiz, que eu gostaria de fazer. Dar um pulinho no Paraguai só para ver o que resta da Nova Germânia. Que era um lugar, assim, feito para criar o lar dos antissemitas arianos alemães, né? E ela ficava, na medida que a filosofia do Nietzsche começa a fazer algum sucesso, a irmã Elizabeth ficava lá no andar de baixo da casa, recebendo as pessoas, falando: eu conheço a filosofia do meu irmão melhor do que ninguém, e mas ela era burra demais. Ela era tão burra que contrata um professor de filosofia para dar aula para ela e ele desiste. Ele fala claramente: essa mulher é muito burra, não dá para dar aula para ela. Ela não entende o mínimo de lógica, não entra na cabeça dela. Mas ela segue. Aliás, esse professor de filosofia é o Rudolf Steiner, né? Ninguém mais, ninguém menos. O Rudolf Steiner fala: não dá para dar aula para essa mulher. Mas ela se apresenta, continua se apresentando como porta-voz da filosofia do irmão. Bom, o tempo passa, Nietzsche já morreu, estamos aqui em 1930. Ela recebe Hitler no Museu Nietzsche, né, naquilo que acaba se tornando o Museu Nietzsche. Entrega o cajado de Nietzsche para Hitler. Né? Olha como a coisa começa a ficar distorcida. Observem. Né? Sendo que os primeiros a bem recepcionarem a filosofia de Nietzsche foram os judeus europeus. E aqui tem uma distorção tremenda. Na Primeira Guerra, na primeira ou na segunda? Acho que na segunda. Todo soldado vai levar uma edição de bolso do Zaratustra. No bolso
Acho que isso foi na Primeira Guerra. Olha a besteira. Olha como as coisas começam a ficar bastante bestas nessas alturas do campeonato. A ponto de se formar uma péssima e indevida associação. Ah, professor, mas se eu ler Nietzsche, eu sou capaz de ver lá que ele quer formar uma raça ariana. Não, 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 não. Quando ele fala em raça ariana, é em outros termos. Vai ler como deve ser lido. Não mistura as bolas. Vai ler como se você fosse um homem alemão do século XIX luterano. Bom, vamos lá. Já caminhando para um fechamento. Hoje em dia sabemos que Nietzsche tinha horror ao movimento antissemita, tem várias cartas dele nesse sentido. Passava mal quando colocava o nome do Zaratustra junto com o movimento antissemita. Tinha vergonha de ser chamado de alemão. Ele dizia que era de origem polonesa. Ele andava vestido como um inglês, segundo a moda dos ingleses. Ele prescrevia suas próprias receitas médicas devido às sérias dores de cabeça que ele tinha. Fumava haxixe, tomava drogas. Tinha tinha uma droga holandesa lá que o sujeito dava para ele dormir. Ninguém sabe até hoje que raio que era aquela coisa holandesa. Ele não bebia, mas propôs a filosofia dionisíaca, a filosofia do orgiástico. Provavelmente morreu de sífilis ou da doença de Huntington, que é genética, o pai dele morreu da mesma forma. Ele leu muito mais do que se supõe, o que se supunha até pouco tempo. Tem uma publicação anual, e na Nietzsche House também tem essa preocupação, a Nietzsche House lá em Sils Maria, de ver o que Nietzsche leu. É uma quantidade absurda de livros, né? Mesmo porque ele tinha aqueles livros que ele carregava consigo dentro de um baúzinho. O livro preferido dele era O Banquete, de Platão, que nós vimos aqui com o Esra. E ele chamava de livro de cabeceira. Mas ele lia, inclusive, livros que hoje nós chamaríamos livros de segunda categoria, porque é livro falando sobre o darwinismo, é livro falando sobre a astronomia. Então ele leu muita a ciência da época, que hoje nós chamaríamos de pseudociência, né? Ele estava em contato direto. Então o Nietzsche sabia todos os gregos latinos clássicos de cor, dada a formação de teólogo. Não era muito bom em patrística e escolástica, pelo contrário, ele era bastante fraco nisso. Quem dava ajuda para ele nesse sentido era o Franz Overbeck, o amigo dele. E lia essa ciência de ponta, entre aspas, que era do século XIX. Né? Perguntar, mas qual que era o ideal de cultura do Nietzsche? Sempre foi a Grécia clássica e o Renascimento. Ele era ateu e cético de carteirinha, cético aqui num sentido bem grego, da escola cética, pessoal. Naquele sentido de que não sejamos dogmáticos. E ele escreve, olha, se a tua hipótese for melhor do que a minha, seja bem-vindo, eu apresento hipóteses, eu rumino
hipóteses. Agora, se a tua hipótese for melhor que a minha, seja bem-vindo. Ele era um antidogmático. Foi um filósofo da cultura, né? Ele quis saber como é que se formou o fenômeno Homo sapiens religioso, né? Com um amplo conhecimento e embasamento. Usou e desenvolveu vários métodos filosóficos, o mais conhecido é o genealógico, mas tem vários outros métodos que ele desenvolveu e também que não são explorados. Eu devo soltar um material nesse sentido. O seu problema central, como já disse, foi o surgimento da moral, né? Como é que o homem se moldou, como é que o homem moldou a si mesmo, falando de uma forma pouco polida. O homem se poliu muito mal, né? Mal e porcamente. O homem sempre foi um animal que se moldou, que moldou o próximo sem saber como, quando, onde, por quê, consequências. Mas a nossa moral ela é contra a nossa natureza. Mas Nietzsche fala, olha, o homem se tornou um animal doente. O homem é um ser doente, porque não consegue mais dar vazão aos próprios impulsos de uma maneira tranquila, como os jovens gregos. Tudo que a gente faz com culpa, né? Mas, de qualquer maneira, o homem se tornou um animal interessante. Não fosse essa mistura que o homem fez consigo mesmo, essa mistura da cultura greco-romana, judaico-cristã, o homem não seria esse animal interessante que é hoje, né? Atualmente, Nietzsche seria considerado cego, tecnicamente cego. Ele deixou várias questões e conceitos em aberto. Ah, mas como é que isso aqui, como é que está isso? Tem hora que ele usa um termo, tem hora que ele usa outro. Pois é, Nietzsche ele deixou algumas questões pouco desenvolvidas, outras ele desenvolveu bastante. E confesso aqui que a minha preferência pelos livros Humano Demasiado Humano, a Aurora e a Gaia Ciência. Porque nesses 3 livros ele é estilingue, ele quebra todas as vidraças possíveis. Ele também faz isso em Crepúsculo dos Ídolos. São os meus 4 livros prediletos do Nietzsche. Quando ele tenta, quando ele deixa de ser estilingue e passa a ser vidraça, isso é quando ele começa a explicar a cosmovisão dele, a visão de homem, ele apresenta hipóteses muito interessantes, mas eu diria que a maioria delas pouco sustentáveis. Sempre muito próximo a Platão, sempre a vida inteira. Quando ele já chega nessa fase de maturidade que chamam, quando ele começa a escrever Para Além do Bem e do Mal, quando ele começa a querer explicar todos os fenômenos, é uma releitura desses 3 livros que eu mencionei, Humano, Demasiado Humano, Aurora e a Gaia Ciência. Por vezes alguém lê um trecho e ele fala, mas que trecho bem escrito, quem escreveu isso? Foi o senhor que escreveu. Fui eu quem escreveu isso? E veja, nem no manicômio ele estava. A cabeça dele devia ser muito, muito, muito privilegiada. Não foi o único a dizer Deus está morto.
muito pelo contrário, é uma expressão da época, mas essa colocação Deus está morto, ela tem uma conotação muito interessante, né? Deus morreu, anuncia Zaratustra e tal. Zaratustra e vários outros pensadores da época, né? Isso aqui eu também poderia fazer uma apresentação só sobre esse tema, falando todos aqueles que escreveram sobre Deus está morto. Deus está morto, eu já sinto o cheiro do cadáver dele se decompondo, vai escrever outro. Enfim, é meio que uma pegada de época mesmo. Mas é uma pegada do tipo, olha, o homem tem uma ascendência animal, né? Como eles falavam erroneamente, o homem descende do macaco. Não vamos jogar isso na mão de Deus. Deus não é uma explicação, tá? Explique enquanto fenômeno humano. Enquanto fenômeno religioso, isso não é resposta, tá? Isso não é resposta, é lá do Castelo Rá-Tim-Bum mesmo, quer dizer, não coloque na mão de Deus, explica como é que o homem se fez, como é que o homem se inventou do jeito que é. Faça uma historiografia mais do que crítica, faça uma genealogia. A genealogia, ela lida com origens, não com uma origem única, né? Veja lá como é que quem vai pegar essa linha e vai fazer um trabalho maravilhoso é o Michel Foucault, né? A genealogia nietzschiana, ela continua com Foucault, com Michel Foucault. Para Nietzsche não existe uma melhora do homem, apesar dele propor o além do homem, quer dizer, se o homem é uma passagem. Nesse sentido, ele é um otimista, mas ele fala que ele não quer melhorar o homem, né? Pontos assim que se contrapõem dentro da filosofia do Nietzsche. E mais uma vez, nem a história possui um telos. Ele é um abolicionista das penas. Se nós nos moldamos através dos castigos, nós temos que abolir as penas. O homem só vai dar um salto qualitativo quando começar a tratar bem os animais e abolir as penas. As penas judiciais, os castigos, né? Então, Nietzsche tem essa visão, quer dizer, se começarmos a tratar bem os animais, se começarmos a abolir as penas, ele é um abolicionista das penas, repito, então aí sim o homem terá dado o primeiro passo qualitativo em direção ao além do homem, aquele que é mais do que homem. Para Nietzsche, estamos em um momento de baixa, né? Quer dizer, quem é o nosso Platão, quem é o nosso Beethoven? Não venham me falar que é a Anitta. Não, uma coisa é vender bastante música, outra coisa é música de qualidade. Uma coisa é você escrever um livro que vende muito, outra coisa é você escrever uma obra de filosofia platônica. Daí eu insisti e é claro que é uma provocação minha, que o Ezra me deu um tapa bem dado, eu falar que não existe filósofos atualmente. Existe, pessoal. Cavuca que você acha, mas é difícil, né? Mas um sucesso comercial não significa que o produto é bom, deixando claro isso, né? A maioria das pessoas continua sendo movidas a cerveja, futebol, televisão, enfim, uma cultura de massa que o Nietzsche desprezava. E aqui está a chave: os homens não são iguais, tá? Dirá ele. Existe entre homens uma distância maior do que existe entre o homem e o macaco. Quer dizer, os homens não são iguais mesmo.
se quisermos uma aristocracia, que seja uma aristocracia do conhecimento. Essa é a pegada do Nietzsche. Não é uma aristocracia do dinheiro tão pouco, que seja uma aristocracia do conhecimento. Ah, pô, quer dizer então que eu vou ter que... vai ter que, sim, vai ter que ler Homero, vai ter que ler Plauto, vai ter que ler Platão, vai ter que conhecer todos os clássicos gregos, romanos, vai ter que deixar de lado um pouquinho Paulo Coelho, sabe como é que é? Vai ter que se dedicar mais à música erudita, vai ter que deixar um pouquinho de lado a Madonna, a Anitta, Pablo Vittar, vai, chutei agora chutei baixo, né? Mas enfim, saia da cultura de massa, senão você não vai ter um avanço intelectual. Mesma coisa a questão das artes plásticas. Para Nietzsche, a referência dele é Rafael, Michelangelo. Não me venha com arte abstrata, não me venha com arte contemporânea, não me venha com traços que parecem desenhos de criança. Essa é a crítica. Enfim, então está num momento de baixa mesmo, momentos de alta na história da humanidade, o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Renascimento e não mais. Estamos num momento de produção intelectual muito baixa. Como disse, foi uma pessoa muito agradável. Jung lança uma tese interessantíssima. Ele diz que Nietzsche era ele quem diz que Nietzsche era um extrovertido amarrado numa camisa de força social da época. E até que realmente o bicho explodiu, né? Dentro dele. Era uma pessoa muito agradável e educada, mas que virava um monstro atrás da escrivaninha. O pessoal falava, não dá para entender como é que uma criatura tão dócil, tão agradável, tão simpática, tão bem educada, podia escrever aquela obra que detonava todo o conhecimento ocidental. Tudo bem? Essa é a pegada do Nietzsche. Quando dizem que ele fazia quando ele diz que ele fazia uma filosofia martelada, é porque ele desconstruía. Ele mostrava as besteiras que se falavam, né? Se aqui eu foquei mais nele, no Nietzsche homem, é por causa por causa de uma fala do próprio Nietzsche. Ele fala, olha, o negócio é o seguinte, o pensamento do filósofo ele vai ser ultrapassado mais cedo ou mais tarde. No entanto, o homem, o filósofo, nunca morre. Vamos reconhecer o valor dele. Aqui é a minha proposta, né? Vamos reconhecer o valor do Nietzsche dentro daquele contexto. E por que ainda estudar Nietzsche? Vamos ver isso logo. O Nietzsche nunca escreveu uma obra, uma linha depois daquele seu estresse. Ele até conseguiu, tadinho, dentro do sanatório, ele conseguiu roubar um caderninho e um lápis, mas nunca tive acesso aos escritos dele, a esses poucos escritos dele, né? Quando ele chegou no sanatório, ele estava em péssimas condições. Ele tinha uma coleção de figurinhas, de retratos pornográficos do século XIX. Ele mesmo estava todo esfolado. Enfim,
Como é que ele dava vazão aos impulsos dele? Sublimava, né? Sublimava. Qual que é a melhor forma de se ler Nietzsche? Começa com os primeiros escritos e termine com o último fragmento. Pô, mas eu vou ter que ler, sim, vai ter que ler lá desde os primeiros escritos sobre filologia que ele escreveu, que são maravilhosos, as aulas sobre Platão que ele escreveu, que são maravilhosas, e até o último ponto que ele escreveu. Tem outro caminho? Não. O que me deixa louco da vida são frases de Nietzsche arrancadas e colocadas na internet, né? Até no Conan, o Bárbaro, começa o filme lá com o que não me mata me deixa mais forte. Pera, vamos ver o contexto. Para Nietzsche, o conceito de saúde não é aquele que nunca pegou uma gripe. É aquele que tropeça, fica doente, mas levanta, como aconteceu na vida dele tantas vezes. Então, isso ele considerava saúde. Não é, olha, você nunca pegou uma gripe. Para ele, isso não é ter saúde. Para ele, ter saúde é a capacidade de se recuperar, de se colocar em pé de novo, né? Quer ler Nietzsche? Se você puder deixar o Zaratustra por último, melhor. Se você puder ler os livros dos lugares onde foram escritos, ainda melhor. Ah, professor, caramba, eu não tenho dinheiro para fazer viagem para fora. Tudo bem, vai por Google Maps, tá? Eu comecei a desenvolver esse tipo de leitura quando eu li O Homem que Ri, do Victor Hugo, que ele cita tantos lugares que eu comecei a ver sobre. E ele descreve muito, né? Basca, bastante, bastante detalhista naquilo que ele escreve, o Victor Hugo, que eu comecei a entrar nos castelos que ele falava, mencionava as ilhas que ele falava, pelo Google Maps, e a leitura ficou muito mais rica. Se você puder fazer isso com o velho Nietzsche, melhor, sabe? Ah, pô, nunca vou poder ir para o norte de Vicenza, onde ele começou a escrever o Zaratustra. Vai lá, ele estava num lugar de águas. Entra no lugar, dá um Google, dá um Enter e já coloca lá Maps, daí você coloca fotos do lugar. Se for o caso, se tiver muito alterado, coloca século XIX, vai aparecer fotos do século XIX e você vai se ambientando. Não se esqueça, somos latinos, brasileiros, século XXI, terceiro milênio, falando sobre uma filosofia muito delicada, tá? Alguns críticos falaram que a filosofia do Nietzsche é parasitária, porque ele está sempre quebrando a janela de alguém. A rigor é sempre um diálogo. E como ele diz, ele seleciona bem seus oponentes. Ele não vai bater boca com Paulo Coelho. Ele vai. Ele está sempre tendo em mente Herbert Spencer, que foi o filósofo mais lido no século XIX. Ele está batendo boca com Stuart Mill e por aí vai. Ele sempre está mostrando como a teoria do sujeito é furada. E isso é maravilhoso. Eu acho essa parte do Nietzsche, eu acho maravilhosa. E ele te obriga também a você ler mais gente do que você conhece, tá?
aquela coisa que a verdade é pura, que remete ao justo e que remete ao belo, é de uma imbecilidade única, porque tem verdades que são doídas. A justiça, ela só é bonita em termos racionais, porque na prática não, mas o belo salva o mundo, né? Quer dizer, a vida, ainda que seja dura, a beleza das artes plásticas, da pintura, da escultura, da arquitetura e do próprio mundo, ela pode justificar toda uma vida. A ilusão faz parte da vida, mesmo. A gente precisa acreditar em Papai Noel, a gente precisa acreditar em Coelhinho da Páscoa. Me engana que eu gosto. Ele morreu de pneumonia em 1900, mesmo ano que Oscar Wilde morreu. Isso aqui eu já tinha colocado. O Jung dizia que ele era uma personalidade extrovertida, mas educado de forma muito rígida. É verdade. Agora vamos lá, aquelas perguntas de $1 milhão, né? Professor, é verdade que quem lê Nietzsche fica louco? Pessoal, olha o nível da pergunta. É verdade, sim. Da mesma maneira de quem lê Kafka emagrece e perde peso. Pessoal, não tem cabimento. O que o Nietzsche vai fazer é que ele vai te propor estude um pouquinho mais, sabe? E não acredite tanto nas verdades que você conhece. Questione seus princípios. Veja de onde eles vieram. Veja se os princípios que você segue são seus mesmos. Se eles não são fruto de uma época, do lugar onde você mora, né? E a tua moral, como é que anda? Você segue uma moral de rebanho ou você segue uma moral que está acima da moral do gado, como ele mesmo escreveu lá, do pessoal de chifre? Ah, ah, tem uma moral excelente, de excelência mesmo, né? Professor, e como é que ficam os impulsos que foram introjetados no decorrer desse processo civilizatório? Esses impulsos são dois, basicamente: a violência e o sexo. Quem vai retomar isso é Freud, né? Eu já dei uma dica através de sublimação, mas para saber melhor você vai precisar assistir a live da semana que vem com o Dr. Paulo, e ele vai explicar um pouco mais como é que ficam esses impulsos que, por vezes, a gente fala, pô, dá vontade de matar esse cara. Bom, se fosse antigamente, matava-se, né? Nossa, que mulher linda, que vontade de sair correndo atrás. Eu pegava essa mulher. Bom, antigamente pegava-se, raptava-se e levava, né? Tá, agora dentro dessa, desse novo contexto social, onde esses impulsos são introjetados, são reprimidos, e reprimidos é a palavra certa, assista a próxima live, porque é o que tínhamos para hoje. Pessoal, eu vou tentar sair. Será que eu consigo sair daqui? Acho que sim.